dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E uma outra parte do meu trabalho, desde 2012, é dedicada à temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASEAs. Hoje estamos aqui no nosso 35º episódio do podcast da Lama Luz e ele não saiu com a mesma constância que eu queria, que eu falei no episódio anterior, mas as coisas já estão tão mais organizadas para que realmente aconteça agora de uma forma muito bacana. Já tem todo um calendário, um cronograma de atividades aí onde o podcast tem sempre um lugar muito especial e específico. Então, as coisas estão engrenando. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas antes, como sempre eu faço aqui no podcast, eu quero fazer o alerta de gatilho. Esse episódio, como todos os outros desse podcast, tem a ver com a temática do abuso sexual, com foco nas pessoas adultas que passaram por essa experiência na infância ou adolescência. E falar sobre esse tema nunca é simples, sempre traz um pouco mais de delicadeza, porque se você é uma pásia, você pode ter guardado coisas dentro de você que ao ouvir esses conteúdos aqui, muitas coisas podem ficar desorganizadas dentro de você. Então eu sempre falo que esse alerta de gatilho é para trazer um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem de tirar esse tema do silêncio, mas ao mesmo tempo de cuidar. Cuidar porque me ouvir aqui pode trazer para você lembranças, memórias, sensações, reações no seu corpo que precisam ser cuidadas. Então é importante que ao estar aqui comigo, você possa de alguma forma também estar atento, atenta ao que se passa dentro de você para cuidar se for necessário, tá bom? Não precisa sair daí não, pode ficar aqui comigo. Se eu faço podcast porque eu sei que é importante a gente falar sobre isso, mas é só para você se cuidar enquanto está aqui comigo. E hoje eu quero falar sobre esse novo momento, né? Eu já falei sobre esse novo momento no episódio anterior, mas é como se esse episódio aqui é para falar um pouco mais da concretização, da materialização desse novo momento, né? Então eu tô nesse momento de hoje ainda, dia 21 de agosto, né, que eu tô gravando. Eu talvez hoje já esteja começando a mandar os e-mails para as pessoas participarem da comunidade da Lama Luz, quem já pode participar. Então as pessoas já podem checar os seus e-mails que eu vou estar entrando em contato com vocês. E nessa semana, eu acho que quarta-feira no mais tardar, eu também vou estar divulgando o curso da Lama Luz. E é sobre esse curso que eu quero falar aqui, nesse momento. Para que você possa entender o que é esse curso, qual é a diferença dele para os cursos que eu tenho feito, qual é a importância dele para todo esse trabalho que eu ando fazendo lá pelo Instagram e tal, e como eu sinto que tá tudo muito interligado. Eu acho que foi difícil eu trazer tudo, demorei um pouco mais, porque na verdade uma coisa está dentro da outra e tudo faz parte de um projeto muito mais amplo e tal, e aí foi difícil falar das coisas individualmente, eu manifestar essas coisas tão separadamente. Então, hoje eu queria falar do curso da Lama Luz, que tem uma relação muito próxima com a comunidade e também tem uma relação próxima com um grupo terapêutico que eu quero estar lançando daqui a algum tempo. Mas enfim, o que é o curso da Lama Luz, né? O curso da Lama Luz, ele tem o objetivo de poder mostrar para você que vai fazer o curso que o abuso sexual não precisa ser uma prisão definitiva de sofrimento, uma prisão perpétua, que segue doendo ao longo da vida até sabe-se lá quando. É importante a gente poder compreender que a gente, enquanto pásia, a gente passou muitas vezes por uma experiência que a gente não pôde cuidar lá no passado. E foi porque a gente não pôde cuidar, e esse não cuidar não foi culpa nossa, porque éramos apenas crianças ou adolescentes, então cabia quem estava no nosso entorno cuidar da gente, perceber, intervir, não silenciar, acolher. Então, devido ao fato de a gente não ter tido um espaço para ser cuidado nesse momento, essa ferida ficou lá, de uma forma cristalizada, congelada, e seguiu com a gente ao longo dos anos. Isso é muito importante entender por quê? Porque a gente, enquanto paz, a gente sente que a gente tenta fugir dessa dor, esquecer ela, deixar ela no passado, mas ela sempre alcança a gente. Ela sempre chega. E aí o fato dela sempre chegar, parece que ela nunca tem fim. Parece que não existe a possibilidade da gente realmente encontrar um momento da vida onde a gente não seja atravessado quase que diariamente por tantos desdobramentos dessa violência. E esse curso da Lama Luz tem o objetivo de mostrar para você que sim, é possível a gente superar a dor do abuso sexual.
Mas é importante que eu possa dizer isso para você enquanto uma possibilidade. Eu vou estar, logo quando vocês estiverem vendo os materiais de divulgação do curso, eu faço um acordo muito simples com quem está vindo saber o que é o curso, que é, eu não vou fazer promessas. Eu não vou fazer promessas para você de que você vai fazer o curso da Lama Luz e que você vai sair daqui, entre aspas, curado. Que você vai vir fazer o curso e que esse curso vai deixar você muito maravilhosamente bem, que você não vai acessar dores ou que você rapidamente vai conseguir sair disso e já encontrar outra coisa. Não, não, não. Isso poderia ser até mais fácil para poder vender o curso, né? Venham que eu prometo um bocado de coisa. Mas a minha estada, seja aqui no Instagram, no YouTube, em qualquer outro lugar que eu esteja falando para um público mais amplo, o meu compromisso não é com o fato de você chegar aqui e comprar um curso ou qualquer coisa do tipo. O meu compromisso é com o seu processo. E eu sinto que não é cuidadoso para o seu processo chegar aqui e fazer promessas. Não seria coerente com o que eu vivi na minha vida, pessoal. Vocês sabem, né, que me acompanham há mais tempo, sabem que eu passei por uma situação de abuso sexual, por uma não, por várias situações, mas a primeira que me atravessou de maneira um pouco mais profunda aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade e eu levei muito tempo para lembrar que isso tinha acontecido. Depois que eu lembrei, aos 15 anos, eu levei um tempo para conseguir realmente reconhecer que aquilo me atravessava de maneira muito profunda. Eu levei um tempo para poder saber o impacto que aquilo teve na minha vida. Com 19 anos é que um buraco se abriu no chão e parecia que não tinha fim para mim. Então, e daí em diante os processos terapêuticos que eu fui fazendo foram se aprofundando até que só no ano passado, já estou com 39 anos, né? Só com 38 anos que eu consegui reconhecer abertamente que o abuso sexual aconteceu na minha vida e pude falar sobre isso publicamente sem maiores abalos. Abalos tiveram, consequências tiveram, eu tive que lidar com eles. Tem vezes que eu fico mais por aqui, de vezes que eu sumo e tal, porque eu ainda lido com as consequências desse lugar. Mas está muito mais suave do que já foi. Então eu não posso chegar para você aqui e prometer que o curso da Lama Luz vai ser um lugar onde você vai vir e você vai sair em paz com essa temática. Não. Mas o curso da Lama Luz vai trazer um letramento inicial, vai trazer uma compreensão mais ampla do que é o abuso sexual, de como é que ele pode impactar a sua vida, vai te mostrar de alguma forma que você não está sozinha, sozinho nesse processo, que existem milhares de pessoas, infelizmente, que passaram por essa experiência como você e que estamos aí, vivendo a nossa vida, sofrendo, isolado, sozinho, que existe um muro do silêncio em volta dessa temática que impede a gente de poder falar mais sobre isso. Então, o curso vai ter isso, vai ter tanto uma parte que é de uma compreensão mais ampla do que é o fenômeno do abuso sexual, de como ele pode atingir a gente, mas ali do meio para o final, o que eu quero é poder realmente mostrar para você que é possível superar. É possível, eu não vou garantir, mas é possível. Eu, durante o curso, vou estar falando muito sobre mim também, mas não falar sobre mim porque eu sou o grande exemplo a ser seguido. É só para poder trazer uma materialidade, trazer uma pessoa que passou por um processo difícil, profundo e que conseguiu estar muito mais em paz. Tenho meus dias ruins por aqui, mas estou muito mais em paz. Quando as pessoas sabem que eu também sou uma pásia e as pessoas sabem que eu trabalho, como eu falei no começo desse episódio, desde 2012 que eu trabalho muito com essa temática do abuso sexual e as pessoas adultas, as pessoas, caramba, como é que tu consegue? E eu respondo para elas que eu tenho conseguido, não só porque eu já fiz muita terapia, muito processo de autoconhecimento e me cuido muito ainda, mas porque ao longo desse tempo eu só não entrei em contato com dores, sofrimentos e coisas profundamente insuportáveis de ver. Eu também pude entrar em contato com muita superação, com muitas alegrias, com muita ressignificação, com muitas pessoas que chegaram totalmente desesperançadas e conseguiram encontrar um caminho para estarem um pouco mais em paz com elas, um caminho para poderem viver uma vida que tenha mais sentido para elas. Você me perguntar assim, então todas as pessoas que passaram por você saíram de um processo terapêutico mais longo sem sentir nenhuma dor em relação ao abuso? Eu vou dizer que não. Nem eu não tenho, nem eu posso dizer que eu não tenho mais nenhuma dor em relação ao abuso, eu ainda tenho algumas dores, mas vocês não imaginam, pessoal, como é diferente do que já foi. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível ser diferente do que já tem sido ao longo dos anos. Então, quem chegar perto de mim nesse curso, quem se aproximar enquanto pásia, a gente vai poder se conhecer um pouco mais e a gente vai poder compreender um pouco mais de toda essa complexidade que é o muro do silêncio, o abuso sexual, e a gente vai poder também esperançar junto.
Esperançar junto por dias melhores. Esperançar junto por realmente encontrar uma vida que não tenha que ser resumido, né, pelo abuso sexual. Aquela frase que eu sempre gosto do João Villacorta, o abuso sexual não precisa ser a capa do livro da vida de ninguém. Então, o abuso sexual é um evento que me atravessou, que me marcou, que criou uns capítulos enormes no livro da minha história, mas cada vez mais ele é somente um capítulo, e não o livro todo, nem a capa. Ele não é o principal da minha vida. Na verdade, tem sido um pouco principal na minha vida atualmente, muito mais nesse lugar do ofício, né, de trabalhar com e não sofrer por. Eu tenho falado muito sobre o sexual porque eu trabalho muito com isso e estou colocando isso como um propósito de vida mesmo, trabalhar com essa questão. Mas ele não é um tema principal porque eu sofro muito por ele, mas sim porque eu trabalho muito com ele e tenho colhido frutos muito legais. Então é isso, pessoal. Esse vai ser o curso da Lama Luz e eu quero falar rapidamente, assim, eu não quero fazer um episódio muito grande, mas quero falar rapidamente como é que vai ser esse curso e a relação com a comunidade, né, pessoal? Esse é o ponto que eu quero falar já de cara, assim. Eu digo que o curso da Lama Luz ele não vai deixar você totalmente bem resolvido com o abuso sexual, mas ele é um início de um cuidado mais profundo. Quando eu digo início, eu quero ter um pouco de cuidado, porque pode ser que você já cuide dessa ferida em outros espaços, em outros lugares e tal. Então pode ser que você não esteja começando a olhar para isso agora. Mas eu digo que é um cuidado mais profundo, por quê? Porque eu vou falar um pouco mais teoricamente sobre o abuso sexual e também porque isso não vai acabar com o curso. A gente, depois de terminar o curso da Lama Luz, cada participante vai ganhar 3 meses. Não, 3 meses não, vai ganhar 6 meses, meio ano de participação da comunidade da Lama Luz, que vai ser um lugar seguro, protegido, onde a gente vai estar ali constantemente, semanalmente, com várias outras pessoas que já fizeram o curso aqui, e entre essas pessoas vão ter pásias, vão ter profissionais de psicologia ou de outras áreas, vão ter familiares de pásias, companheiros, companheiras, enfim, são pessoas que ou passaram pela experiência do abuso sexual ou de alguma forma estão muito motivadas a se debruçarem sobre esse tema, a reconhecer que esse tema é importante para a gente poder cuidar da sociedade como um todo. Então vai ter o curso, onde a gente vai ter toda uma imersão, uma coisa bacana, e depois a gente vai ter ainda, para quem quiser, 6 meses na comunidade para a gente ir aprofundando e conhecendo um pouco mais daquilo, de coisas que a gente trabalhou no curso, sabe? Então eu digo que vai ser mais profundo por conta disso, porque vai ser uma coisa contínua e também porque você vai poder encontrar outras pásias. Eu não sei de vocês, quem é que cuida de psicoterapia e tal, se você já passou pela experiência profunda que é encontrar outras pásias e falar, caramba, eu passo por isso e aquilo, e vocês? Pô, a gente também passa por isso, por aquilo e tal. A gente poder se reconhecer, sair do nosso isolamento, do nosso segredo, do nosso silêncio e poder reconhecer outras pessoas. Mas é importante a gente entender que reconhecer outras pessoas não significa que todo mundo sofreu pelas coisas iguais. A própria ideia de comunidade pode trazer essa questão, né, de uma comum unidade, como se todo mundo tem ali uma unidade em tudo. Não, na verdade não. O simples fato de eu ser um homem e estar puxando esses cursos, estar puxando o da Lama Luz, estar puxando a comunidade, já traz necessariamente uma diversidade. Por quê? Porque a gente sabe que uma boa parte das pásias são mulheres que passaram pelo abuso sexual. E aqui quem está puxando é um homem. Então isso já traz uma outra coisa, uma outra diversidade e tal. Se a gente parar para pensar nesse grande grupo aí que eu digo que são as pásias, a gente vai encontrar tantas pessoas diferentes, com tantas características diferentes, com corpos diferentes, com locais diferentes, com idades, tempos históricos diferentes, pessoal. Eu fui abusado sexualmente ali, mais ou menos, no ano de 88, né? Eu conheço pessoas, já falei abertamente com pessoas que foram, sei lá, que foram abusadas sexualmente há 50 anos atrás. Há quase 60 anos atrás. Então, assim, isso pode parecer pouco, assim, não parece, mas assim, a gente talvez não tenha como conseguir entender qual era a sociedade daquela época, a cultura daquela época. Então vão ter pessoas que até poder olhar e falar, caramba, a depender de como o abuso sexual aconteceu, de quem era essa pessoa, seu lugar na sociedade, o tempo que ela viveu, são marcas muito diferentes, e ali a gente vai tentar encontrar algo que preencha, algo que de alguma forma ajude a toda essa diversidade a partir desse acolhimento, a partir de poder compreender de maneira mais profunda o abuso sexual e tal. Então, eu estou muito empolgado com o curso da Lama Luz, porque o curso vai ser uma porta de entrada para a gente estar na comunidade. E eu acho que lá sim a gente vai poder construir muito mais coisas. Aí é nesse ponto que entra o grupo terapêutico, que eu não sei se vai dar tempo de falar ainda nesse episódio. Mas
É isso, então eu estou muito empolgado com o curso da Lama Luz. Ele vai ser um curso diferente dos cursos que eu tenho feito, que eu fiz agora esse ano, né? Eu fiz duas turmas do Quando o Passado Não Passa, um em fevereiro e outro em maio. E, e esses cursos eu estava fazendo só para estudantes de psicologia e psicólogos, né? Psicoterapeutas, enfim. E estava sendo um curso de um sábado inteiro e eu comecei a ficar querendo fazer outros cursos, por quê? Porque a comunidade não vai ser somente para estudantes de psicologia e psicólogos. Na verdade, o público principal da comunidade são as pásias. Só que tem muitas pásias que não são da área psi. Então, como é que essas pessoas chegariam até mim, até a comunidade? Então, o da Lama Luz é um curso que é aberto para toda e qualquer pessoa que queira, assim, que se interesse em saber mais sobre essa temática. Lógico que eu estou contando que vão vir muitas pásias, mas também estou achando que os profissionais vão poder vir. Ou quando o passado não passa, que é o curso de profissionais, ele ainda vai acontecer. Eu vou fazer alternadamente o da Lama Luz e quando o passado não passa. Acredito eu que vai ser assim. Vamos ver a dinâmica. Mas por quê? Porque a energia do quando o passado não passa, abuso sexual e psicoterapia na CP, é falar um pouco mais desse processo do acolhimento. De como é que a gente faz, quais são os desafios, os limites, os aspectos que são importantes para a gente poder entender como é que a gente pode acolher as pessoas que passaram por isso. Lógico que nesses cursos terminam muitas páginas e está sendo um processo que é técnico, meio pensar no como a gente recebe o outro, mas eu estou vendo que muitas pásinas estão tentando se reorganizar e estão fazendo curso para pensar sobre elas também enquanto pásinas, né? E tem servido para isso. Mas quando o passado não passa tem uma energia. A gente vai falar de um lugar aí do Muro do Silêncio, essa visão mais ampla e global sobre o abuso sexual, mas tem ali um lugar mais direcionado para o lugar do acolher pessoas que passaram por isso, seja você mesma ou sejam outras pessoas enquanto profissionais. Já o da Lama Luz, eu quero que a gente vai ter esse primeiro momento também de Muro do Silêncio, de falar de maneira mais ampla sobre o abuso, mas eu quero falar muito também sobre essa energia de que é possível superar. Por isso que o curso ele vai ser um pouco mais direcionado para quem são pásias, para as pessoas que são pásias. E para as pessoas que são profissionais e tal, mas o objetivo principal vai ser para as pásias. Então, eu estou muito contente porque vai ser a porta de entrada para a comunidade para entrar em outras pessoas que realmente não são da área psi. E que eu quero muito que façam um curso primeiro para poder chegar na comunidade, porque a comunidade eu quero que seja esse lugar mais seguro, mais protegido, que a gente possa ter um ambiente mais acolhedor. Então, todo mundo vai ter que passar por esse letramento inicial por aqui para a gente poder chegar até lá. Por isso que eu estou querendo fazer mais edições, assim, para que cada vez mais outras pessoas possam estar por lá e a gente faça crescer, crescer, crescer. Então, o da Lama Luz ele tem esse objetivo de poder falar mais diretamente para as pásias sobre o processo de como é superar o abuso sexual. E eu acho que isso vai ser muito massa, muito bacana para a gente poder realmente compreender essa complexidade e como é possível superar o abuso, sabe? Mas enfim, eu queria falar um pouco de como vai ser o curso, só para vocês terem um pouco mais dessa ideia e talvez se motivarem a querer participar quando eu lançar ele daqui a pouco. Na verdade, eu vou começar a falar sobre ele, depois eu vou começar a falar sobre ele, fazer uma lista de pré-inscrição, para depois realmente fazer a abertura das inscrições mais na frente. Mas eu quero começar a divulgar já, porque eu quero começar já em setembro o curso. E o da Lama Luz vai ter uma diferença em relação ao Quando o Passado Não Passa, por quê? Porque o Quando o Passado Não Passa estava sendo um sábado inteiro. E eu gostava e gosto desse formato porque é uma coisa muito imersiva e dá pra gente mergulhar muito. Só que eu tive uns feedbacks de algumas pessoas que fizeram esses cursos e falaram: Guilherme, foi pesado, foi denso, assim, só consegui ficar pela manhã, não consegui ficar o tempo todo, tive que sair pra chorar e não quis voltar depois, só assisti o gravado posteriormente e tal. Então, assim, uma coisa que possa ser mais diluída para que as pessoas possam, de alguma forma, sentirem respeitando um pouco mais esse tempo, o tempo do silêncio de cada pessoa. Não é simples. Então, eu vou estar fazendo 6 encontros ao vivo e 4 módulos gravados. E aí os encontros ao vivo vão estar acontecendo uma vez por semana, sempre na quinta-feira de noite. E por que vão ser 6 encontros ao vivo e 4 módulos gravados? Porque um primeiro encontro vai ser um encontro de acolhimento de todo mundo que entrar para o curso. Então eu quero fazer um encontro onde não vai ter nenhum tipo de material ou alguma coisa teórica para você poder acessar antes da aula, mas você já vem para ter um momento de acolhimento e já ir introduzindo algumas coisas que são importantes do curso, explicar como é que vai acontecer e tal. E depois a gente vai ter 4 módulos que vão ser falando sobre, vão ter 4 encontros ao vivo falando sobre os módulos gravados. Eu não sei precisar ainda quantas horas vão ser dos módulos gravados, mas vai ser coisa pra caramba, porque eu vou falar, eu tô gostando muito dessa parte.
se segurem, né? Porque eu vou estar gravando micro aulas, né? Aulas falando de cada aspecto que eu falo durante o sábado inteiro, então eu vou ter espaço para poder falar ali 5 minutos de cada coisa e tal. Então eu acho que vai ser massa porque vai ficar mais separado didaticamente e vai permitir que eu possa falar um pouco mais sobre isso, mais organizado. Então eu acho que vai ser muito bacana. Então a gente vai ter o primeiro encontro de acolhimento, depois eu vou liberar a aula do módulo gravado. Aí você assiste a aula e na semana seguinte a gente vai ter um encontro para poder falar sobre essa primeira aula e assim sucessivamente, né? E aí quando acabarem os 4 encontros desses módulos gravados, eu quero fazer um último encontro, que esse não vai ser gravado, para a gente fazer um fechamento do curso. E a experiência que eu tenho tido no ano passado não passa, é que as pessoas vão se sentindo mais à vontade ao longo do curso, e quando eu marco esse bônus aí, que é a última aula, as pessoas querem falar um pouco sobre elas. Eu abro espaço para tirar dúvidas, para a gente falar um pouco de como foi fazer o curso e tal, mas aí acaba virando um espaço onde as pessoas podem se colocar também mais pessoalmente, e por isso que esse módulo nunca é gravado. O último módulo nunca é gravado, porque permite que as pessoas possam falar mais abertamente sobre isso. E aí nesse último módulo também eu vou retomar e falar um pouco das minhas coisas da comunidade. Então vai ser um fechamento do curso, mais uma abertura de dizer, pessoal, agora a gente se encontra através das postagens da comunidade e tal. Então vai ser um percurso muito bacana, vai ter essa continuidade aí que eu tô falando, né? E o que é que a gente vai estar vendo no curso, né? Eu vou só dar um spoilerzinho aqui para dar um gostinho mais para vocês. Mas é isso, assim. Eu quero falar um pouco de mim, sobre eu enquanto pessoa e eu enquanto profissional. Então, vou falar um pouco mais da minha trajetória enquanto paz e tal, e por que é tão importante para mim trabalhar com essa temática. Quero falar um pouco sobre por que eu trabalho muito com as pessoas adultas, né? Isso é um tópico bem interessante, porque quando a gente fala em abuso sexual, rapidamente todo mundo já pensa em criança e adolescente. E os números que saíram recentemente são horríveis em termos de falar exatamente o quanto tem de criança e adolescente sendo abusado sexualmente por ano no nosso país atualmente. Então é muito importante a gente poder fazer trabalho com esse público específico, mas aqui e ali já tem pessoas falando sobre isso. Não é o suficiente pelo tamanho da demanda, mas já tem pessoas muito boas, capacitadas para falar sobre isso, e sobre as pazes quase ninguém fala. Algumas pessoas falam aqui e ali, mas são muito poucas pessoas que falam sobre isso. Então eu estou focando para falar sobre as pessoas adultas, porque é um público que dentro desse muro do silêncio parece ter ainda menos visibilidade. É um público ainda mais silenciado. Então, eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre por que trabalhar com pásias, né? E aí, o primeiro módulo vai ser trabalhar muito para ter essa compreensão. O primeiro e o segundo módulo vai ser para ter essa compreensão mais ampla sobre o que é esse fenômeno do abuso sexual. Definição do que é abuso sexual, a prevalência, a gente entender realmente quais são os dados, ou pelo menos as estimativas dos dados, né? Porque o abuso sexual é um tipo de violência que a gente não sabe exatamente quanto acontece, porque é um dos crimes mais subnotificados no nosso país e eu acho que no mundo também. Então, mas é falar sobre essa estimativa de prevalência, quais são os fatores que influenciam nos impactos do abuso sexual na vida da gente, poder falar desse muro do silêncio, né? Eu sempre falo que o muro do silêncio é composto por várias camadas que aprisionam a gente. Então é muito importante poder entender essa parte mais geral, pessoal, porque infelizmente a gente, enquanto pásia, a gente se culpa muito pelos sofrimentos que a gente vive com abuso. A gente se culpa até pelo fato de a gente não conseguir falar, né? A gente já somos pessoas adultas, já podemos saber o que é certo, o que é errado, o que é que cabe, o que não cabe, mas ainda assim a gente fica muito no nosso silêncio, muita gente se culpa por conta disso. E é importante que você entenda que o seu silêncio não começa e nem termina em você. Existe toda uma estrutura social que te aprisiona, que te engendra, que faz com que você não tenha mobilidade nesse processo. Então, é importante a gente poder entender esse processo mais amplo, e eu juro que eu vou tentar não sobrecarregar numa linguagem mais técnica, num psicologuês em relação a isso, porque eu sei que o público vai ser muito variado, mas é importante que a gente possa compreender como esse abuso sexual acontece com tanta gente, como ele é mantido, sustentado na sociedade, para a gente entender, de fato, que a culpa não é nossa pelas coisas que a gente viveu, sabe? E aí poder entender também quais foram os impactos, quais foram as variáveis que influenciaram para você desenvolver de uma forma ou de outra, entender como tantas pessoas diferentes podem ter tantos impactos diferentes, a gente poder compreender essa dinâmica e tal. Então, compreender o que acontece no seu corpo.
quando a gente fala sobre trauma, né? O bissexual é um trauma, né? Um trauma que, devido ao mundo do silêncio, gera uma traumatização ao longo da vida. Não é um trauma que aconteceu ali, depois é cuidado e ele desaparece. Não, ele é um trauma que, via de regra, ele fica ali no corpo da gente, na nossa mente, na nossa alma e vai seguindo até a gente se tornar essa pessoa adulta que somos, né? Então, poder entender isso também é muito legal. Sabe, pessoal, pra gente entender que foi muito importante no meu processo pessoal entender que, apesar de eu sentir inúmeras coisas em relação ao abuso, desde muito cedo, que eu não me resumia aquilo. Como, sei lá, eu me senti sempre uma criança muito, com autoestima muito baixa desde sempre, uma criança muito solitária, sem conseguir confiar em ninguém e tal. Então, parece que, devido ao fato de eu viver isso desde muito pequena e durante muito tempo, parece que isso era um dado de realidade, sabe? Isso sou eu. E depois que eu vou compreendendo essa estrutura social, o que acontece no meu corpo, como o trauma, como a sociedade mantém aquela situação ali dentro de mim, eu começo a entender, eita, então isso viveu assim, não é porque eu sou assim, mas porque a gente vive essa realidade. E aí isso ajuda a poder me descolar um pouco mais dessa imagem tão presa de sofrimento e posso ver, então existem sim outras possibilidades. Então essa compreensão mais ampla do que é o fenômeno do abuso sexual é muito importante para a gente poder entender como superar ele, sabe? E esses são os dois primeiros módulos, basicamente, e nos dois módulos seguintes, né, das aulas gravadas, eu quero falar sobre esse processo de superação, né? Eu não sei se quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que antes eu criei e coordenei um projeto chamado Revelando Ser. E nesse projeto era para trabalhar com a temática das pazes, eu tinha outras pessoas junto comigo, e quando eu falava sempre sobre esse processo de mudança, sobre psicoterapia, eu sempre brincava com o nome do projeto, né? O projeto era Revelando Ser. Revelando, tracinho, hífen, ser. E eu brincava com esse nome para poder falar um pouco sobre esse processo de mudança. Então, eu digo que o primeiro processo da mudança é tirar um Rzinho desse nome Revelando Ser e ficar somente com Revelando-se. E isso para mim é muito significativo porque o primeiro momento de mudança em relação a temática do abuso sexual realmente é você conseguir reconhecer que aquilo aconteceu com você. Não é simples esse processo de reconhecimento. Como outras temáticas complexas da sociedade, né? Sei lá, se a gente pegar a questão de raça, a questão de pessoas negras, por exemplo, alguém que não refletiu ou debateu ou não leu muito sobre isso, pode achar que é um processo simples alguém se reconhecer como uma pessoa negra ou não. E quem para estudar um pouco mais, eu não sou essa pessoa que estudo tanto sobre isso, mas acompanho pessoas e debato com algumas pessoas e vejo que não é simples. Não é simples o fato de uma pessoa negra se reconhecer como uma pessoa negra, porque tem tantos atravessamentos na vida daquela pessoa que pode não ser simples. Como não é simples uma pessoa se reconhecer LGBTQIA+. Muitas vezes a pessoa já sente determinadas coisas, mas até ela conseguir se apropriar e falar, caramba, eu me sinto assim, eu passei por isso na minha família, eu passei por aquilo outro, tá? Então muitas vezes é uma construção, é um quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos. E o abuso sexual também é assim. Não é simples pra gente reconhecer que esse evento aconteceu na nossa vida. Não é simples a gente poder voltar lá atrás e dizer, caramba, isso foi importante, moldou o meu comportamento aqui, aqui, ali, e poder entender isso, sabe? Então o primeiro ponto é você poder realmente reconhecer que isso aconteceu, da forma que for possível. E assim, quando eu falo processo de mudança, eu sempre vou falar de psicoterapia também, que é um ambiente onde eu estou mais trabalhando isso com as pessoas, mas volto a dizer, vou tentar não ser muito técnico, nem carregar muito o psicologuês, mas vou estar falando como a psicoterapia como esse pano de fundo. Então, o primeiro momento é esse, é de poder reconhecer que aquilo aconteceu. No segundo momento, eu falo só, eu te mantenho sem esse R no final, então fica revelando-se ainda, mas eu boto hífens em lugares diferentes. Eu boto ré, tracinho, velando, tracinho, si. É como se fosse você voltar a velar você mesmo. E aqui eu falo muito sobre a criança interior, pessoal. Isso é um tipo de linguagem que nem todo mundo está acostumado, mas para mim que trabalho com abuso sexual é super significativo. Por quê? Porque é muito importante você entender que você é uma pessoa adulta que viveu uma experiência na infância e adolescência e que muitas vezes essa experiência não pôde ser cuidada e por isso algumas coisas ficaram cristalizadas aqui na infância e adolescência e seguiram com você. Porque muitas vezes uma pais não consegue entender por que é que ela já é uma pessoa adulta e ainda tem comportamentos que parecem ser muito infantis.
comportamentos que são irracionais, respostas no corpo dela que não são compatíveis com o que ela já sabe, o que ela pensa sobre o mundo e tal. E quando a gente para pra entender que existe uma instância, entre aspas, dentro da gente, que é uma criança que passou por aquilo, que tá ferida, que muitas vezes não foi escutada, a gente vê e consegue entender um pouco mais essa complexidade. E como é que é ser uma pessoa adulta, mas que carrega uma criança ferida dentro de si, sabe? Dá pra gente compreender muita coisa, isso acaba ajudando muito a gente a se compreender e compreender as pessoas que passaram por isso, sabe? Então eu vou falar muito sobre a questão da criança interior nesse terceiro módulo também. E no quarto módulo eu vou estar falando sobre, de fato, várias questões que fazem parte desse processo de mudança, né? O quarto módulo é possível viver uma nova vida, né? E aí eu quero falar sobre esse processo, que é integrar esse passado no presente, falar sobre esse processo da psicoterapia, como a gente vai alinhando determinadas coisas, como a gente vai trabalhando ao nível das emoções, do nosso corpo, do nosso conceito sobre quem a gente é, como é importante poder pensar, refletir, cuidar de como é que está a nossa relação com a nossa família, com a nossa autoestima, com a sexualidade, enfim. São vários pontos que eu já tenho certeza que não vai dar tempo de dar conta de tudo, vai ser uma coisa mais introdutória, eu quero levantar esses pontos para depois a gente fazer o quê? Ir para a comunidade e ir aprofundando um pouco mais lá nessa continuidade, sabe? Então, eu quero falar muito sobre autoestima, limites, enfim, sobre isso que o Roger propõe na abordagem centrada na pessoa, tá vendo? Falar sobre psicoterapia, mas volto a dizer que eu tentar não ser muito técnico, mas quero falar sobre essa questão do processo do autoconhecimento, da mudança do autoconceito e tal, e quero muito, pessoal, que vocês possam entender que, de fato, se a gente tem tempo e cuidado em relação ao abuso, a gente pode sim encontrar vários outros percursos. Volto a dizer que não é uma promessa, mas é uma intenção. Eu tenho uma intenção com esse curso de poder, no mínimo, mostrar para você que é possível superar. Como isso vai acontecer, eu não posso te prometer. Quando isso vai acontecer, também não posso te prometer. Porque tudo isso vai depender muito do quanto a gente consiga cuidar dessa ferida. Tem algumas pessoas que talvez já tenham alguns cuidados prévios que talvez seja, entre aspas, mais rápido, e tem pessoas que vão ser o processo de cada um. Na verdade, dessa comparação entre o que é rápido e o que não faz muito sentido, mas eu sei que a mente da gente tenta se organizar dessa forma. Mas eu não posso prometer que você vai rapidamente ficar em paz com isso, mas o curso, junto com a comunidade que vai vir junto com ele, vai ser um processo de cuidado muito significativo pra gente. E eu quero muito que todo mundo que realmente tenha passado por essa experiência, ou que tenha familiares que passaram por essa experiência, ou que sejam profissionais que cuidam desse tipo de experiência, que a gente possa estar junto, a gente possa se juntar. Quanto mais a gente puder se juntar para conversar sobre isso, debater sobre isso, mais a gente vai criando um tipo de egrégora que vai sendo menos silenciadora, vai uma sociedade que seja um pouco mais acolhedora, que a gente possa não deixar com que as pessoas tenham que ficar isoladas nos seus silêncios e segredos, e possamos falar realmente mais abertamente sobre tudo isso, sabe? Falar abertamente não significa se expor, isso eu vou trabalhar muito no curso da comunidade, mas isso é um papo que a gente tem depois em outro momento. É isso, pessoal. Isso é um pouco do que vai ser o curso da Lama Luz. Se você quiser conhecer mais sobre a comunidade, volta 2 episódios aqui no podcast, episódio 33, eu acho, que eu falo sobre a comunidade da Lama Luz. Algumas coisas foram atualizadas quando eu comecei a colocar, tirar do papel e colocar na internet para poder ver como é que vai ser, mas o básico do que está ali ainda vai ser o que vai nortear nossa comunidade. E vamos junto, pessoal, vamos junto. Nessa jornada de descobrir que a gente pode ser muito mais do que o abuso sexual transformou a gente, sabe? A gente ainda pode encontrar muita coisa massa na vida da gente, poder viver isso, da gente consigo e da gente com as pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Se você quiser mais informações, você entra lá no meu perfil no Instagram, né, que é o guilhermeassunção.psi, ou você pode mandar alguma dúvida para o e-mail da lamaluz@gmail.com para poder tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer críticas, enfim, compartilhar um pouco da tua história, que eu vou estar recebendo com muito carinho, tá bom? Gratidão pela companhia de quem está por aqui, para quem sempre me escuta, e a gente se encontra lá no perfil do Instagram, na comunidade, nas postagens e por aí vai. Até o próximo episódio.